Hoje, terça-feira, dia 26 de novembro, mais uma terça de formação da roça, mais uma terça onde as coisas podem sair completamente diferente daquilo que eles estavam planejando. Pois é, né? Porque o que foi que aconteceu hoje? Eu quero primeiro agradecer aí ao seu Albert, ao Yuri, a Flora, a Vanessa, a todo mundo que tretou e entregou um conteúdo maravilhoso ao longo de todo esse dia. Porque, olha, eu reclamei pra vocês que tava faltando conteúdo na Fazenda, né? Olha o tempo que tá faltando conteúdo nessa Fazenda, gente. Pois agora o negócio deu uma bela de uma melhorada. Olha que... Nossa, gente, rolou uma briga ali. Foi bastante interessante o que aconteceu. E eu quero agradecer a todo esse pessoal que entregou este conteúdo maravilhoso pra gente. Porque se não fosse por eles, juro pra vocês, eu nem estaria aqui. Porque não tinha conteúdo nenhum pra mostrar. Mas sim, foi uma bela de uma briga, uma bela de uma treta maravilhosa. Que a gente vai te contar agora. Só posso dizer uma coisa pra vocês. Talvez dê no empate a votação de hoje, ou talvez não. Sabe por quê? Porque a Flora chegou a dizer que ela ia votar ou no Gilson ou no Sidney, que afinal os dois ainda não tinham ido pra roça. Mas, agora de tarde, ela meio que voltou atrás. Ela disse que provavelmente ela votará na Luana. Só que aí, como ela não deu certeza para onde ela tá indo, pode ser que sim, a gente veja a Flora votando no Gilson e empatando o jogo em 5-5. E aí, a gente veja uma grande mudança acontecer. Vamos ver se eles vão ser inteligentes o suficiente, né? Seu Albert provavelmente vai ficar com a imunidade para ele. Agora, qual das 3 imunidades ele vai escolher, aí vai depender de para onde a coisa vai, né? Se ele escolher a imunidade do Resta 1, vocês vão ver o seu Albert escapando de mais uma roça. Agora, se ele escolher a imunidade do Fazendeiro, o que para mim também não faz a menor diferença, é só jogar um poder fora, seu Albert pode cair na roça. Já já a gente te explica melhor isso aí. Mas vamos começar pela treta de hoje de manhã, pela hipocrisia de seu Albert. Seu Albert é tão hipócrita quanto aquelas pessoas que ele acusa de ser. Seu Albert, o senhor hoje, olha, além de ter xingado o bezerro, porque assim, o senhor xingou o bezerro, não dá pra dizer que não. O senhor xingou o bezerro, o senhor falou um monte de coisa do bezerro, do mesmo jeito que o senhor cobrou o Sacha de ter xingado a vaca. O senhor xingou o bezerro também. A Vanessa disse que não, que ele tinha xingado a situação. Não interessa, ele xingou o animal. Tanto que o Gui conseguiu acalmar o animal, mas o seu Albert não. O que era trabalho do seu Albert, inclusive, né? Mas vamos começar te explicando aí algumas coisas. Vamos logo começar a dizer assim, que o dia já começou no clima, né? Era umas 8 e pouco da manhã quando tudo começou. O Yuri reclamou hoje de manhã da demora do Fernando, do Juninho e do seu Albert para cuidar da vaca. Disse aí o Yuri, eles ainda estão preparando a vaca? Pelo amor de Deus, mano, 3 homens juntos não conseguem preparar a vaca rápido? Ele reclamou isso aí, olha pra quem que ele reclamou, né? Ele reclamou pro Sacha e pro Gui. E aí ele disse ali que tem uma seletividade desnecessária de certas atitudes do pessoal do grupão lá dentro. Disse o Yuri. Eu falei, tá vendo, Fernando, como é desnecessário? Fica falando que o cara chamou a vaca de desgraçada, porque a vaca cagou e ele teve uma reação. Tá vendo como as pessoas são desnecessárias? Como criam situações para apontar outras? Explicando aí o contexto, né? Foi no momento isso aí, essa reclamação, aconteceu justamente um pouco depois do seu Albert xingar a vaca. Mas já já eu vou chegar lá, vocês vão entender. Aí a Luana tava ali, porque o Gui mencionou que a própria Luana ficou muito chateada com a situação.
Disse aí o Yuri. É claro que ficou. E eu vou lá em cima porque ela vai falar com a Flora e a Vanessa, que são as seletivas, ou elas vão falar alguma coisa que ele chamou o bezerro de caralho. Gente, foi a maior coisa. Tanto que depois o Fernando foi ali pedir desculpas pro Yuri. E aí o Yuri contou o que realmente aconteceu ali, né? Que o Fernando foi pedir desculpas, mas criticou a seletividade do Fernando. Disse o Yuri. Eu duvido que ele falou isso. Eu duvido, eu boto a minha mão no fogo. É claro que ele ficou colocando pilha pra te ver como as pessoas são seletivas aqui e pra ver como as pessoas estavam erradas. Tá, eu te contei isso aí da revolta do Yuri, tá? Porque isso aí foi antes da grande confusão da manhã. Porque o que foi que aconteceu? Eu vou ter que mostrar um trecho do vídeo, tá? Vocês vão entender isso agora, já já eu vou mostrar um trecho do vídeo. O seu Albert, vocês lembram que numa das formações da roça, o seu Albert disse ali que o Sasha estava xingando a vaca? Xingando o animal, naquele falso moralismo dele? Pois é, o que foi que aconteceu hoje de manhã? Hoje de manhã o seu Albert xingou o bezerro, porque o bezerro não estava conseguindo, ele não estava conseguindo controlar o bezerro. E aí começou toda essa confusão que eu acabei de narrar aí para vocês. Deixa eu pegar aqui o trecho do vídeo que deu início a toda essa confusão. Olha só. Faz isso, caralho. Olha o que ele fez no meu braço. Vai ter que amarrar ele agora. Deu uma cascada no meu braço, ó. Ê, bonitão bagunceiro. Olha aqui. Ele montando na gente. Vai. Bagunceirão. Ou ele vai acabar machucando alguém, mano, com essa brincadeira. Lógico que vai, porque ele brinca de cabeçada aqui, com o pai. Não, ele montando daí, na gente, ó. Não, tem que amarrar ele. Bonitão, bagunceiro. Ele brinca com o pai dele. Ó, que pula é esse, cara? Ele tá tentando montar na gente. Não. Olha lá. Para. Estão vendo aí como começou a confusão? E aí, olha aí, o negócio vai piorando, eles não conseguem controlar o bezerro. E aí, pra piorar as coisas, olha aí o que o Gui vai fazer pra controlar o bezerro. Vem cá, bonitão. Para, caralho. Vem cá, bonitão. Viu aí como ele chamou o bezerro de para, caralho? Foi a mesma coisa que o Sasha quando ele falou da vaca. Que desgraça, né? Você acabou de passar o rabo que você acabou de cagar na minha cara. Foi isso que o Sasha quis dizer naquele momento. Então foi isso aí que causou toda a confusão que veio a seguir no resto do dia, tá? Porque era disso que o Yuri se referia com essa conversa dos meninos. Só que o seu Albert ficou ali revoltado com os comentários do Yuri e da Luana. Primeiramente, o seu Albert justificou a atitude dele dizendo que ele estava com dores nas costas e que ele ia pedir atendimento médico por causa disso. Disse o seu Albert, eu estourei as minhas costas, pedi atendimento médico, eu tô esperando, e eu ainda tenho que aturar esses babacas, bostas. Bezerro atacou todo mundo hoje. Não, seu Albert, o Gui conseguiu controlar o bezerro, é porque vocês aí não estavam sabendo lidar com o bichinho. E aí ele disse que ficou muito revoltado quando soube que o Yuri e a Luana falaram que ele xingou o bezerro. Mas o senhor xingou do mesmo jeito que o Sasha. Você não disse, o senhor não disse que o Sasha tinha xingado a vaca? O senhor também xingou o bezerro. Então o senhor não pode falar do Sasha. E aí disse o Albert, ele mistura tudo, o bezerro me atacou e eu falei caralho, porque ele tava me atacando, e falo, agora vem me encher o saco logo cedo esse babaca, a minha vontade é de dar uma porrada no meio da cara desse babaca, falando aí do Yuri, né? Aí a Flor, que tava ali, tentou dar uma acalmada nele e tal. Aí a Flor disse, calma, Albert, calma, não aconteceu nada tão sério assim. Mas aí vocês sabem que o seu Albert continuou do mesmo jeito revoltado. Disse aí, eu falei, caralho, por que você me atacou? Eu não falei nada de vaca desgraçada. Eu quero que se dane. São jogadores baixos. Eu quero eles longe daqui. Eu quero que todos eles vão se fuder. Seu Albert, porque que nessas aí, quem pode se fuder é o senhor, tá?
E aí o Albert continuou, porque ele disse ali que o Yuri e a Luana eram covardes, porque eles estavam cuidando da vida dos outros e não estavam cuidando dos animais. Disse o seu Albert, eles não têm jogo, eles são covardes, só cuidam da vida dos outros, só quero que esse Lampião venha caprichado. E aí o Fernando entrou depois ali, né, no meio da conversa e tal, e aí o Fernando mencionou que a Luana já tinha falado sobre a situação, e aí ele disse que quando ela ia subir, ela ia trazer essa história para fazer isso com o seu Albert, para jogar na cara dele. E aí, de fato, quando a Luana subiu ali para conversar com o Yuri, eles criticaram o seu Albert pelo comportamento dele e pelas atitudes. O Yuri disse que o Albert era soberbo, egocêntrico e falso. Disse o Yuri, é uma carcaça de lobo na carcaça de uma ovelha. Aliás, né, deixa eu reformular o que o Yuri disse. O Yuri disse, ele é um lobo numa carcaça de ovelha. Para ficar um pouco mais claro para vocês. Aí o Yuri mencionou que o Albert considera tudo ali dentro maldoso. Disse o Yuri, tu é maldosa, pra ele tu é maldosa, todo mundo aqui é maldoso. E aí ele ainda falou que o seu Albert tem o costume de colocar palavras na boca dos outros. Disse o Yuri, ele coloca as palavras e eu é que sou maldoso? E aí depois o Yuri disse ali que o seu Albert ele tem um problema, porque o seu Albert é uma pessoa muito baixa, que o seu Albert baixa o nível. Ele disse assim, sabe qual é o problema de uma pessoa baixa assim, quando a pessoa baixa o nível? Quando a pessoa tá falando todas as verdades, ele não tem o que falar. Aí a Luana mencionou que o Albert a chamou de maldosa, só que o público tá vendo as ações dela, então quem está sendo maldoso, na verdade, é o próprio Albert. Disse a Luana, ele passou ali falando, você é muito maldosa, Luana, muito maldosa, o público tá vendo o que você tá fazendo. Ah, me poupe, disse Luana. E aí ela disse que a maldade não está nos biquínis que ela está vestindo, mas no olho de quem vê. E aí depois ela disse que o Albert se esconde atrás do jogo de outras pessoas e nunca assume as ações que ele faz. Disse a Luana, por que você se esconde atrás do jogo de outras pessoas, fala que o seu jogo é solo, mas você é um covarde, você não tem coragem de assumir as coisas que acha errado. Ele prefere engolir o que ele acha errado do que se indispor. E é basicamente isso, tá? O seu Albert, ele quer fazer aquela linha de educado, o seu Albert quer fazer uma linha muito educado sem ser, ele se segura demais. Só que hoje o seu Albert não conseguiu mais segurar, né? Porque aconteceu um mega de um barraco entre ele e o Yuri, tá? Um barraco, assim, que não foi tão grande como muita gente disse, que muita gente esperava, aliás, que fosse. Foi um barraco que durou ali 1 minuto e alguma coisa. Mas o suficiente para causar uma série de coisas. Acusações de homofobia e um mandando o outro tomar no meio do orifício anal rosa. Sério, o seu Albert disse que o Yuri tem um cu rosa. É sério, gente, sério. Sério, eu não tô brincando não. Eu tenho que mostrar o vídeo para vocês, porque afinal isso é muito engraçado. Mas assim, a confusão toda começou quando o seu Albert estava ali na sala descansando as costas, porque segundo ele tinha estourado as costas. E aí o Yuri começou a chamar ele de covarde. Tu é um covardão. E aí o seu Albert diz ali, covarde é você. Vai tomar no olho do teu cu. Mandou logo tomar no olho, né? Bem lá no olho. Aí depois o Yuri diz, você se esconde atrás do jogo dos outros, seu covarde. E aí o seu Albert continua mandando ele tomar no olho do cu. E aí o Yuri disse, eu vou mesmo, seu covarde. Aí o seu Albert começou a imitar uma voz afeminada. Ou seja, o Albert disse assim, ai, que meda, que meda. Só que isso foi homofobia assim. E aí o Yuri começou a gritar, homofóbico, homofóbico, você é safado, seu homofóbico. E aí o Albert começou a gritar, eu não tenho medo de você, seu cuzão, seu cuzão.
E aí o Yuri começou a gritar: homofóbico, tu é um nojento, cara, tu é um nojento. Por que tá falando com voz fina? Eu tenho voz fina. E aí o Albert começa a gritar: eu tô com medo de você, você pensa que me intimida? E aí o Yuri disse: eu tenho voz fina pra você mandar eu tomar no cu, pra eu chupar o seu cacete? E aí o Albert começa a dizer: vai tomar no meio do olho do teu cu rosa. E aí o Yuri repete: tu é baixo demais, rapaz. Isso é que tu é. Meu cu rosa, né? Fala bastante. É esse que é o teu nível, né? Gente, a confusão no vídeo é maravilhosa. Apenas pena que eu não posso mostrar todo o vídeo, porque senão a Record vai me dar direitos autorais aí, vai ser um problema. Mas eu posso te mostrar um trecho aí da briga, para vocês terem noção de como é que as coisas foram. Olha um trechinho aqui da briga, né? Olha só, 11 segundinhos, olha só. Eu tenho você pra mim tomar no cu, pra mim chupar teu cacete. Vai tomar no olho do seu Tu é cu. baixo demais, rapaz. Rosa. É isso que tu é. Seu cu rosa. Apontamento, meu cu rosa. É isso aí, fala bastante. Gente, eu juro pra vocês que eu ri pra caramba disso. Porque afinal, não é sempre que a gente tem uma discussão dessa aí, em que o Yuri ficou assim, ele ficou muito chateado, o seu Albert aí tá tão errado, mas o seu Albert é aquela coisa, o seu Albert ele já é hipócrita por natureza, você sabe que ele é. Então assim, o seu Albert quis passar uma de santo sem ser, quis passar uma de coisa sem ser e tal, mas no fundo ficou engraçado, porque eu achei engraçado, eu vou ser sincero, eu achei engraçado o seu Albert falar que o cu de Yuri é rosa. Isso depois de alguns dias, dias depois da Fernanda ter vazado a foto íntima dele mostrando justamente o buraco. Só que o buraco dele não é rosa, né? Enfim, né? Não interessa, né? Quem viu a foto sabe do que eu tô falando. Mas, gente, foi engraçado esse momento aí. Eu juro pra vocês que eu ri, eu tenho certeza que vocês não vão ver na Record desse jeito que eu tô falando pra vocês. Vocês não vão ver, porque a Record obviamente vai censurar. Mas que foi engraçado, foi. Muito engraçado. E aí, depois dessa confusão toda, o Yuri foi lá conversar com a Luana e acusou ali o seu Albert de fazer comentários ofensivos durante a discussão. O Yuri ficou muito, mas muito ofendido e incomodado com as palavras do seu Albert. Disse o Yuri: agora o cara vai falar isso aí, que nojo. Pra quem não entendeu, né, o que nojo, porque tinha falado de chupar o cacete do outro, né? Então vamos mostrar o trecho do vídeo para vocês não ficarem confusos aí no que o seu Albert falou, tá? Então vamos lá pegar o trecho específico deste momento aí para vocês verem. 6 segundos para vocês entenderem do que é que o Yuri tava falando. Brother, que novinho chupar meu cacete, que nojo. Ui, Horrível, horrível. sai fora, meu. Foi isso aí que o Yuri falou, tá? Só para deixar claro aonde as coisas estavam, tá? Para vocês não ficarem perdidos. Aí a Luana disse que isso era horrível e que ela nunca tinha visto ninguém nesta edição, nesta temporada, falar de algo tão baixo assim. Aí o Yuri ainda falou sobre o impacto que isso vai causar na relação ali da casa, né? Disse aí o Yuri que o comportamento do seu Albert constrangiram a família dele e a própria família do seu Albert. Yuri, coitado da família dele vendo isso, mulher dele vendo isso. Eu tenho até pena da dona Adriana, né? A rapaziada, será que tá ajudando ela agora nesse momento? Será que vai ajudar a rapaziada da dona Adriana lá na hora da votação para ver se o seu Albert fica, né? Se ele não pegar a imunidade, ele que vai pra roça hoje. Aí depois a Luana disse que o seu Albert deve estar com peso na consciência. Disse a Luana: horrível, ele deve estar com um peso bem grande na consciência depois de ter falado estas coisas horríveis. Tá não, Luana, ele não tá não, não tá nem aí pra isso. Aí depois os dois ali, o Yuri, o Gui e o Sasha, começaram a criticar e tomaram as dores aí do Yuri, sobre esse negócio aí com dor que o seu Albert disse que tava. E aí o Yuri falou: ah, tá com dor? Vai pegar o atestado médico e para de ficar enchendo o saco.
Aí depois o Yuri disse assim, que quando o seu Albert estava deitado no chão, do jeito que ele estava, gritando, ai, minhas costas, dizendo isso, ele estava se vitimizando lá, que ele estava querendo chamar a atenção e se passar por vítima, que ele não é. E aí o Yuri disse isso aqui, é para depois ele ficar se vitimizando no chão, dizendo que ele tem o dobro da idade de todo mundo ali dentro e que não consegue fazer isso. E tem um ponto aí, sinceramente, porque o seu Albert disse que ele queria mostrar que um homem de 55 anos era capaz de fazer tanto quanto um jovenzinho ali. Pois é, né, seu irmão? Pois é, né, seu Albert? Mas tá difícil, né? O senhor não conseguiu controlar um bezerro, imagina o senhor ali querendo resolver outras coisas, né? Aí depois ele mencionou que o seu Albert estava muito bem para participar das provas, que inclusive ganhou a prova lá do Lampião, mas vive reclamando das tarefas diárias. Disse o Yuri, para fazer prova ele tá bom, né? É impressionante. Fazer prova as pessoas estão ótimas. Estão voando, até ganham a prova, mas aí bota no trato, deu, acabou. Aí a pessoa não pode, tem dores, tem gatilhos, tem tudo quanto é depressão, disse o seu Yuri. Aí depois o Gui mencionou que o Albert trabalhou apenas um dia no trato dos animais, sem ajuda. E disse que esse único dia foi sábado. Depois o Gui disse que ajudou na sexta, no domingo, na segunda e hoje. E que o Fernando ajudou o seu Albert nos outros dias ali. E que o Albert não trabalhou um dia sequer nesse trato dos animais sem ter ajuda. Aí depois o Gui ainda disse que o Albert não aguenta aquilo que ele mesmo disse, que ele não sustenta, que ele vive pedindo atendimento médico e disse que não vai dar, que não consegue fazer as tarefas e depois fica falando mal das pessoas pelas costas. Aí o Gui disse ali que o Albert seria muito mais interessante se ele próprio assumisse as dificuldades dele ao invés de ficar reclamando dos problemas. Disse o Gui, o problema é dele. Não foi ele que falou que vai ser um homem de 55 anos que consegue conquistar um reality show? Não é isso? Não é ficar falando mal pelas costas. Ele teve ajuda todos os dias. E aí o Sacha destacou que o Gui não tem obrigação de ajudar o Albert, o Fernando, nem ninguém. E que isso ali é só um favor que eles fazem. Disse o Sacha, eles acham que é uma obrigação tua ficar ajudando, mas é um favor que tu faz. E de fato, gente, no manual do fazendeiro não existe nenhuma coisa ali que diga que obrigue, inclusive, que as coisas comecem pelo fazendeiro ser obrigado a cuidar e ajudar ali nas tarefas. O fazendeiro não é obrigado a ajudar nas tarefas de ninguém, tá? Ao contrário, o fazendeiro ele só delega, ele só faz quando o peão não pode fazer, o que é bastante diferente, inclusive, né? Mas enfim, vamos continuar com a nossa história, porque o negócio vai depois piorar, porque rolou ainda mais uma briga entre a Flora e a Vanessa. E tudo isso porque Flora teria jogado uma indireta pra cima da Vanessa. Mas antes de falar disso aí, vamos lá pra casinha da árvore. Porque o seu Albert disse que ele estava muito frustrado com a falta de ajuda e presença constante das pessoas ali pra criticá-lo. Tadinho do seu Albert, né, gente? O Albert disse aí, sempre tem alguém pra te fuder. Agora pra te ajudar não tem ninguém, né? Pra te fuder tem sempre alguém. Seu Albert, quando o senhor entrou na fazenda, o senhor sabia que o senhor teria que cumprir com essas obrigações, né? Aí o Gilson perguntou assim, o que a Luana estava fazendo durante essa situação inteira. Disse o seu Gilson, e o que esta mulher estava fazendo lá? Aí o Albert disse ali que a Luana estava fazendo VT com as minicabras e que mencionou ali o ferimento do Fernando. Disse o Albert, ela estava fazendo, era VT lá nas minicabras. Fernando tá até com o braço machucado, porque ele estava me ajudando. E o tourinho subiu em cima dele, deu uma patada e saiu, deu até sangue.
Aí o Albert disse ali que ele foi atacado pelo bezerro enquanto ele realizava as tarefas domésticas ali, do trato dos animais. Depois eu estava colocando o saco no carrinho, ele veio para cima de mim. Tadinho do seu Albert, né? O seu Albert disse que queria provar que um homem de 55 anos era capaz de dar conta de todas essas coisas, que queria participar de um reality show. E aí não conseguiu participar direito, né, seu Albert? A sua sorte é que se o senhor pegar essa imunidade hoje, especialmente a imunidade lá do Resta 1, que provavelmente é o que vai acontecer, o senhor não vai para a roça. Porque se o senhor não pegar essa imunidade hoje, porque pode ser também, né, que o senhor seja esperto, aí provavelmente o senhor vai acabar na roça. E o senhor não vai voltar fazendeiro, porque o senhor não é bom de prova. Só lembrando, tá, que quem ganhou a prova foi quem ajudou o senhor. Então, pode ser que a gente veja o senhor sendo eliminado na quinta-feira. Porque aí, dependendo de com quem o senhor for, uma Vanessa, com uma Luana, é óbvio que o senhor dessa vez vai. Até porque a Vanessa entregou muito mais do que o senhor, né? Olha aí a discussão. O que foi que aconteceu ali, o início da discussão das duas, né? Como é que foi que aconteceu? Durante o câmera trato, a Flora comentou que a Vanessa estava com medo de ir para a roça ou de ser puxada pela baia, o que provocou uma certa reação da Luana. E aí a Luana começou a dizer ali, né, porque isso foi tudo ali em cima. Ah, então quer dizer que vocês vão votar em mim, né? Se vocês acham que ela vai para a roça, obrigada. As mulheres têm que se proteger. Ao mesmo tempo, a Luana, com essa frase dela, deu a entender que ela não puxaria a Vanessa para a roça. E aí a Flora explicou a situação. Disse a Flora, ela tá na baia, ela acha que vai ser puxada por alguém, ela tá brigando comigo por isso. Aí a Luana criticou o grupão por sempre querer votar junto em todas as situações. E aí a Luana disse, então o grupão todo vai votar em mim? Lembrando que o meu grupão só votou combinado 2 vezes. E aí o negócio foi piorando, porque o Sidney se meteu no meio e incentivou a Luana a desabafar. Bora, Luana, desabafa, disse o Sidney. E aí começou uma discussão entre a Flora e a Vanessa lá na área dos animais ainda, tá? E o negócio foi subindo ali pra sede lá na varanda. A Flora e a Vanessa discutiram exatamente porque a Vanessa acusou a Flora de ter sido grossa e arrogante com ela. Disse a Vanessa, né? Você com grosseria comigo lá no poço. E aí a Flora pergunta assim pro Sidney, eu fiz grosseria com ela? Que grosseria que eu fiz com você, sua louca? E aí a Flora disse que estava apenas brincando. Disse Flora, eu apenas brinquei com você, eu falei não. E você falou água sua. E eu falei, Vanessa, brincadeira sem graça. Aí a Vanessa disse ali que estava muito frustrada com as brincadeiras e atitudes da Flora. Disse ali, eu tô cansada das suas grosserias. Isso ela já disse lá na varanda. Das suas brincadeiras sem graça, da sua arrogância e prepotência desde o começo do jogo. E aí as duas continuaram ali gritando. A Vanessa disse que não tinha nada a ver com a roça. Disse ela se justificando para Luana. Que ela era cansada das grosserias da Flora desde o começo do programa e hoje ela não tinha mais como segurar e resolveu estourar. E aí a Flora disse que ela estava apenas brincando com a Vanessa. E aí o Sidney viu que não tinha nada demais. Aí depois a Vanessa começou a pedir para a Flora parar com as grosserias dela. E aí disse a Vanessa, não faz mais grosseria comigo que eu tô cansada. E aí a Flora mencionou que a Vanessa é quem estava sensível demais. Disse Flora, tá bom, Vanessa, você descontou uma parada em mim porque você tá nervosa, é só isso. Aí é claro que a Vanessa tá nervosa, né? Ela vai pra roça se as coisas saírem como eles estão pensando. E aí a Vanessa disse que não tinha nada a ver com a roça, é que a arrogância da Flora já estava cansando ela. Não é isso, Vanessa. Vamos ser sinceros que não é isso. Vanessa, querida, deixa eu te dizer uma coisa, tá? Eu sei que às vezes é chato admitir. Eu sei que é chato você querer, assim, dizer
que você não tá com medo da roça. Mas você tá com medo da roça. Dependendo aí de com quem você for, é capaz até de você ser eliminada. Por isso que você tá assim. Você, desde o começo desse jogo, você vem tomando atitudes que estão caminhando para você fugir da roça. Você sempre fez isso, Vanessa. Assuma, admita, porque é isso que você mais sabe fazer dentro desse programa. E aí, em outro momento ali, né, estavam lá, continuaram a falar ali de outras coisas. O Yuri, o Gui e o Sasha criticaram ali a atitude do Albert e tal, e outras coisas que tinham acabado de acontecer na frente deles. Disse o Yuri: agora, porque ele tem o dobro da nossa idade e porque a gente está colocando só os mais velhos para trabalhar, ele fica de vítima. Agora, só porque tem 50 e poucos anos, por favor, né? O cara tá esbanjando saúde e tá se fazendo. É até um desaforo pros caras que têm 55 anos, o que o seu Albert tá fazendo. Aí depois o Gui disse que o seu Albert era muito grosso, e foi muito grosso com o Bezerro, e ainda reforçou as críticas do Yuri. Disse o Gui: ele foi o que eu mais ajudei essa semana, este sem vergonha, cara safado. Olha, vamos ser sinceros, né? Aí depois o Yuri disse: pois agora eu tenho que ir para essa roça. Eu vou para essa roça e eu vou voltar. E eu vou voltar assim. Olha como é que vai ser a minha volta. Eu vou fazer assim, din din, tum tum dá. Juro que eu não entendi o que o Yuri quis dizer com isso. Eu acho que eu entendi que ele quis dizer: eu vou voltar causando. Deveria ter falado com outras palavras, Yuri, tá? Seria muito mais fácil pra gente compreender o que você queria dizer. Aí o Sasha sugeriu que o Yuri, aliás, parasse de ajudar o Albert depois do ocorrido. Disse o Sasha: se eu fosse você, eu não ajudava mais ele depois dessa aí. Aí o Gui disse ali que ele também apoiava essa ideia e disse ali que ele foi quem mais ajudou o Albert. Disse aí que ele não vai mais ajudar. Aí depois a Flora lá dentro começou a dizer que se o Albert realmente xingou os animais, ele não tinha razão. Aí a Luana começou a dizer que ela estava muito frustrada com o que estava acontecendo ali e que ela não teve o esforço dela reconhecido quando ela ajudou o Gilson. Disse a Luana: e eu que ajudei o Gilson todo dia, e ele falou que o Yuri foi melhor que eu. Por que o Yuri ajudou todo dia? O Yuri não ajudou em nenhum dia, segundo a Luana, quando o Yuri foi fazendeiro naquela vez. Aí depois, lá na cozinha, a Flor e a Flora comentaram, né, que se o seu Albert xingou o bezerro de verdade, ele tá errado. Disse a Flora: se o Albert realmente xingou o bezerrinho, ele está errado. Aí a Flor disse que ela não ia se meter na confusão para defender o seu Albert, pois ela não sabe o que realmente aconteceu e que ela não ia tomar as dores dele agora. Disse a Flor: eu não vou me meter nessa situação para defender o aliado, pois eu realmente não sei o que foi que aconteceu. E aí, lá fora, ela disse que ela ia votar junto com o G4 e que ela não ia somar votos com o grupão. Ela mencionou que vai votar em alguém que ainda não foi para a roça, como o Sidney ou o Gilson, algo que o G4 também quer. Disse a Flor: eu falei, quem ainda não foi tem que ir, tem que parar de mirar em vocês um pouquinho, mas o pessoal não quer. Aí o Yuri argumentou que eles também precisam se proteger, pois não podem votar em si mesmos ainda. Disse o Yuri: eles têm que se proteger, eles não vão votar neles mesmos agora, até porque nem formou o top 10 ainda. E aí a Flor disse que ela era muito mais chateada, era com essa proteção contínua que os grupos estavam causando entre si mesmos e a necessidade que eles têm de se protegerem. E aí a Flor disse: tudo bem se proteger, mas chega uma hora que tem que falar e vamos parar com isso. Mas eu entendo eles se protegerem. Mas se for 4 aqui e 4 lá, deixa o fazendeiro decidir, tá desigual. Por isso que eu não vou somar votos.
e pronto, ela não vai somar votos. Aí depois disso, lá na casinha da árvore, a única coisa que aconteceu ali foi o seu Albert ali conversando com... Deixa eu só aqui tirar o texto, né? Aí lá na casinha da árvore, o seu Albert conversando com o Gilson colocou uma Lacey ali, né, pra tentar imitar a Suelen. Depois, né, não dizem que estão esvaziando pautas. Aí eles começaram a se defender do que foi que aconteceu ali no trato dos animais. A Vanessa explicou que o Albert não xingou o bezerro, mas a situação. Disse a Vanessa. Sasha, Yuri e Luana vieram me perguntar: ah, você vai apontar o Albert também? Porque ele falou caralho pro bezerro. Ela disse que só ficou calada e saiu. Eles querem agora mandarem quem eu quero apontar. Cada situação é um contexto completamente diferente um do outro. Vamos ver o vídeo disso? Sério, assim me dá uma vergonha alheia da Vanessa. É sério, gente, dá uma vergonha alheia dessa Vanessa. Porque assim, deixa eu pegar aqui o trecho desse momento aí. Vanessa, não passe vergonha, mulher. Não passe vergonha. Olha só. A convivência com ela é bem difícil. Ela é bem arrogante, ela é prepotente. Falsa, mentirosa. Ela é muito Aliás, gente, desculpa, eu acabei passando o vídeo errado. Esse aí foi o vídeo em que a Flora... Já eu vou chegar nessa parte. Em que a Flora disse ali que ia votar na Luana. E isso depois dela dizer, tá? Isso depois dela dizer que ela ia votar no Gilson. Ela falou isso hoje de manhã. Mas olha aí o que ela falou sobre o Albert. O que aconteceu? Eu falei o que aconteceu. Agora é para dar opinião. A minha, Sidney, aqui é diferente. É num contexto. O bezerro tava atacando ele, mesmo que brincando. Ele tava com a dor na coluna, sempre lá trabalhando. O Sasha não, só achou ruim lá da vaca cagar na hora da ordenha. Ela não pode cagar. Ela acha que o contexto é diferente, gente. Não é diferente, tá? Não é, nunca foi, nunca será diferente. Não é, nunca foi e nunca vai ser diferente. Porque, querendo ou não, os dois ali estavam tratando dos animais e não gostaram que os animais fizeram alguma coisa, sujaram, cagaram, não estavam conseguindo se controlar ali e eles perderam a cabeça. É a mesma coisa. Independente do que for, é a mesma situação. O contexto aí não vai fazer diferença. Ah, porque eles estão querendo só relativizar. Estão querendo dizer que o Sasha é mais culpado porque o Sasha chamou a vaca de desgraça única e exclusivamente porque a vaca cagou na frente dele e depois passou o rabo na cara dele. E aí eles estão querendo dizer que o fato do bezerro ter ali ido pra cima do seu Albert não é a mesma coisa. Gente, é a mesma coisa. O animal não sabe o que ele tá fazendo. O animal não sabe que ele tava... A vaca não sabe que ela tava cagando ali e que o menino tava cuidando dela. A mesma coisa o bezerro, tá? Não tem muita coisa ali. O bezerro não sabe o que ele tava fazendo. O bezerro só tava se defendendo. E aí ela começa a fazer toda essa relativização. Coisa feia. E aí o Albert continua contando que o bezerro foi pra cima dele, que tá tudo gravado, e que o Fernando saiu na defesa dele, e que não foi nada disso que estão contando. Disse aí que o G4 não tem mais jogo, e que eles precisam do jogo, mas agora estão precisando do jogo dele. E aí disse assim, que vieram atacar ele, e aí depois ele disse ali, contou a história dele, que ele falou caralho. Qual é o pecado de ter falado caralho pra um bezerro? Qual é o problema disso? O problema disso, seu Albert, é a hipocrisia, tá? Não é o fato do senhor ter falado caralho pro bezerro, não, tá? É a hipocrisia que o senhor vende. Porque o senhor disse que o Sasha ali xingou a vaca. E o senhor fez a mesma coisa. É isso aí que está sendo cobrado do senhor. É isso que eles estão cobrando. E aí o Albert disse ali que o comportamento do bezerro é de brincalhão, só que o bezerro já tá grandinho demais para brincadeiras e tal. Aí o Albert disse ali que ele estava muito frustrado porque não tinha ninguém ali defendendo ele. E aí ele disse ali que o Yuri... o ofendeu. Você percebe que o Albert já tentou inverter a situação.
enquanto ele estava esperando o atendimento médico. Disse ali o Albert: eu deitei na sala para esticar minha lombar, eu estava esperando o atendimento médico. E aí o Yuri começou, é um covarde mesmo, porque eu sei lá das quantas, ele começou a falar de mim, falou que eu sou um covarde, que eu vou sair. E aí ele disse que que o Yuri disse que ele ia sair, e ele vai sair, né, gente? A gente sabe que o seu Albert vai. Aí depois, o Albert disse ali que o comportamento do Yuri era essa coisa reprovável e tal, e que foi por causa disso que ele mandou o Yuri tomar no cu. Seu Albert, foi só por causa disso, né? Tá bom, a gente finge que a gente não viu o vídeo pra gente não entender, né? A gente finge que o senhor não tá sendo hipócrita. Porque só na sua cabeça pro senhor achar que o senhor não foi hipócrita, porque o senhor foi. É isso que a gente tá cobrando do senhor, a hipocrisia. Aí depois teve um outro momento ali fora que deixa eu pegar aqui o texto aqui, que o Juninho questionou o lado em que a Flor está, porque o Juninho disse assim, que a Flor, na verdade, ela tá ali sentada do lado do Yuri, e que a Flor tá ali protegendo o G4, e que se o Albert tá junto da Flor, então o Albert também tá protegendo o G4. E aí a Vanessa disse ali que o Albert indiretamente também está favorecendo o G4, porque ele protege a Flor e a Flor protege eles. E aí o Juninho disse que agora ele ia falar com o Albert sobre essa situação, destacando que ele tá com um Lampião e que a aliança dele com a Flor pode ser altamente questionável. Disse o Juninho: eu vou falar isso pro Albert, que ele tá com um Lampião, ele acabou de brigar com o Yuri, uma briga feia, e a Flor ficou do lado do Yuri, se sentou do lado do Yuri e ficou conversando com ele. E aí a Vanessa disse: você pode até deixar a Flora sobrar na dinâmica do Resta 1 na formação da roça dessa noite. E aí, segundo o que a Vanessa disse, era só para deixar a Flora sobrar, porque ela não ia vetar um pessoal lá do grupão de fazer a prova do fazendeiro. Vocês acham que ela não vai vetar? Vocês acham ali que ela não vai vetar? Vocês acham mesmo? Vocês acham? Assim, não, eles têm razão em um ponto, né? Porque a Flor... O Yuri elogiou demais a Flor nesse momento aqui que eles estavam ali conversando ali fora. O Yuri disse ali que a Flor é a única que assim, apesar dos pesares ali, é uma mulher que tem coragem e carisma, que ela é a mais forte de todo mundo ali, daquele outro grupão, que ela tem carisma, que ela tem coragem, que ela é uma pessoa que joga bem, que ela tem empatia, que ela é divertida. Só faltou dizer que ela é falsa, mas tudo bem, né? Isso aí a gente releva, porque a falsidade da Flor, nesse momento aí, tá servindo para todo mundo. Aí hoje à tarde, o Fernando acabou esquecendo que ele é um morador da Baia e foi usar o banheiro principal da sede. Só que ele lembrou que ele não podia usar e ele saiu logo do banheiro. Só que assim, né? Não, é assim... veio a punição, não pode fazer nada. Aí eles começaram a pegar o manual do fazendeiro ali para olhar e saber por que tinha rolado essa confusão, já que o Fernando disse que ele tinha entrado e saído bem rápido do banheiro, que ele não chegou a usar. Mas sabe por que eles te deram a punição, gente? É porque não tem câmera no banheiro ali, pelo menos não naquela parte de lá, tá? Aí como é que eles iam saber se o cara usou ou não usou o banheiro? Aí realmente não tem como saber. Por isso que ele levou a punição, tá? Eu lembro que acho que foi a Ju Nogueira. Eu não lembro se foi a Ju Nogueira ou se foi o Perline que entraram no banheiro da sede e mostraram que no banheiro da sede não tem câmera. E aí eles realmente não tem como saber o que a pessoa estava fazendo lá dentro. Então... não dá para confiar exclusivamente na palavra do cara, né? Realmente não dá. E aí, então, o Albert foi chamar a Flor para conversar e aí traçou uma estratégia com ela,
Disse o seu Albert que ele não confia em ninguém ali dentro daquela sede se não for na Flor. E disse ele ali que vai dar o poder do Lampião para ela. Porra, Flor, que responsabilidade. E aí a Flor disse que estava até disposta em seguir a estratégia dele. Mas aí tu teria que votar na Luana, né, Flor? E acho que vai ser meio difícil tu votar na Luana porque tu não tem motivo para votar nela. Disse a Flor, se você tiver uma preferência, me fala, porque assim se você confiar no Lampião e em mim tiver uma estratégia, eu vou fazer a estratégia que você montou, porque você vê o jogo num parâmetro muito bom. E aí ele disse que quer ver a Luana e o Yuri na roça. Mas como é que ele vai fazer isso acontecer? Disse a Flor, vai os dois. O Gilson eu acho que talvez. Ele não faz nada e é capaz que o Gilson saia. Mas é capaz que o povo goste dele, ele fique e saia um dos dois. E aí o Albert mencionou que a Luana e o Yuri terão que enfrentar uma situação difícil. Disse o Albert, porque aí ele vai ter que bater de frente com a Luana e com o Yuri. Porque ele disse, eu só vou me mexer quando isso acontecer. Agora ele vai ter que bater forte, porque ela cuspiu nele. E aí o Albert disse ali que acredita, aliás, a Flor disse que ela não vê o seu Albert tendo um risco de eliminação, pelo menos não nesse momento, porque os dois não fizeram nada demais até agora. Disse a Flor, mas a gente não vai sair porque a gente não fez nada demais. Porque eles estão tramando contra a gente só está se defendendo. Aí depois o seu Albert disse ali que ele chegou ali e ameaçou de contar o segredo da Luana ao vivo. Isso aí já foi ali na academia, que ele estava ali conversando e tal, já deixou ali bastante claro. E o Fernando também disse que o seu Albert deveria fazer isso. Disse o Albert, é bom você falar um pouco sobre isso, porque ela vai jogar baixo comigo e eu vou fazer isso ao vivo. Eu vou falar, você aprontou aqui dentro, algumas pessoas sabem e você não assumiu, tá? Disse o seu Albert pra Luana no momento em que ele passava, ele estava aí na varanda, tá? Eu não consegui pegar a imagem desse momento, tá? Na hora não deu mesmo pra pegar. Mas ele estava falando lá da Luana, tá? Luana basicamente ficou com medo, sim, de que o segredo dela ali seja revelado. E aí depois, todos eles lá na academia chamaram a Luana de escrota, mau caráter. E aí o Gilson começou a questionar assim, como é que a família da Luana não tá com vergonha dela agora? Aí depois o Fernando começou a dizer que o Albert fez não é homofobia, porque o Yuri não é gay, então não tem como ser homofobia. Disse o Fernando. Agora eles estão argumentando de que eles vão falar que o Albert é homofóbico, que o Albert fez isso, fez aquilo. Até eles entenderam que não tem como o Albert ser homofóbico com o Yuri, porque o Yuri não é gay. Deixa eu te dizer uma coisa, homofobia não significa necessariamente você falar sobre uma pessoa ser ou não ser homossexual, tá? Se justamente as insinuações é que tornam você homofóbico, é você insinuar as coisas. É isso que torna alguém homofóbico, tá? Não é se a pessoa é ou se ela não é homossexual. E o que o Albert fez foi uma insinuação. Então, o xingamento foi homofóbico. É disso aí que a gente tá falando. O Fernando, ele parece que gosta de passar pano em algumas atitudes, né? Aí depois o Gilson comentou que o Yuri foi quem se colocou nessa confusão. Aí depois o Fernando disse que o G4 vai ficar contra o Albert agora e que provavelmente votará neles nessa roça. Disse o Fernando, eu acho que eles vão crescer para cima do Albert agora, depois de toda essa confusão. Talvez eles façam uma revisão rápida do jogo. Aí depois o Sidney disse ali que o pessoal do G4 é muito hipócrita, que é muita sonsice, discursinho vazio e que é muita verdade editada ali pro ouvido dele, que ele não aguenta mais. Aí depois o Fernando mencionou que o Albert revelou um segredo da Luana, o que gerou mais tensão. Disse o Fernando, o Albert soltou o negócio do segredo da Luana, que tem um monte de gente que sabe o segredo dela aqui dentro.
Deixa eu só contar uma coisa pra vocês. Segredo que todo mundo sabe não é segredo, tá? Aí depois a Vanessa comentou que a Luana tá se fazendo de vítima, que ela tá aprendendo isso com o Sasha e tal, que ela tá aprendendo a se passar de vítima com o Sasha e tal. Gente, foi a maior coisa. Aí lá na casinha da árvore, o Albert comparou a Luana com a Suelen e a Gisele, dizendo que ela não mede as ações dela e que tá ali apenas para fazer VT. E aí a Flora sugeriu que o ideal seria evitar que a Luana participasse da Flora do Fazendeiro e que eles tinham que dar um jeito de vetar a Luana de fazer a Flor. Aí a Flor mencionou que ninguém vai vetar a Luana da prova do Fazendeiro, porque para vetar alguém precisaria sobrar deles para conseguir fazer isso se tornar verdade. E aí o que foi que aconteceu? O Sidney, o Juninho e o Gilson resolveram ali os votos, a discussão, né, sobre os votos do Albert e da Flor. Disse o Juninho: eu acho que o Albert vai votar na Luana. Eles estavam em outro momento, né, eles não apareceram nessa imagem aí. E aí o Sidney disse que se começar com o Albert e a Flor e depois passar por eles e eles votarem na mesma pessoa, os três e eles ali do grupão já perderam. E aí que entra a Flor. Eles querem colocar a Flor como alvo e uma opção de voto. Disse o Sidney: eu tenho a Flor como uma opção de voto na minha cabeça. E aí o Gilson disse que ele também tem a Flor como uma opção de voto para ele. E aí o Sidney disse que ele tem muita dificuldade de votar na Flor, exatamente por causa da boa relação que ela tem ali com as pessoas da casa, especialmente com a Flora. Disse o Sidney: só que a gente não consegue botar ela, porque a Flora tá muito colada com ela e aí vai ter que abrir isso e vai ter que quebrar as duas. E aí o Juninho e o Sidney começaram ali a questionar a relação entre a Flor e a Flora. Começaram ali a dizer que esse relacionamento das duas era muito doido, que é um relacionamento cheio de amor e ódio. E aí o Sidney mencionou que a Flor coloca a Flora como isca, votando nela e depois fica mantendo a amizade. Aí depois o Sidney destacou que se fosse com ele não aceitaria essa situação, que ele ia dizer ali que não ia dar e tal, e que não ia rolar. Aí depois disso tudo, aí o Fernando confirmou que ele próprio vai votar na Luana. E a Flora disse que ela, depois de tudo isso, não tinha como não votar na Luana. Eu tenho um trecho disso em vídeo e eu vou mostrar pra vocês, tá? Ô Flora, que coisa, que confusão, né? Hoje de manhã tu disse pra Flor que tu ia votar no Gilson ou no Sidney e agora tu vai votar na Luana. Olha só, né? E a Luana vai mesmo pra roça, né? A gente já sabe. Então, tudo que eles estão armando ali pra tentar tirar o chapéu do G4 vai falhar. De novo. Olha só. Com ela é bem difícil, ela é bem arrogante, Falsa. ela é prepotente. Falsa, mentirosa. Ela é muito, muito maldosa. Muito maldosa. Ela virou essa casa de ponta cabeça e tá impune até hoje. Cuspiu, quebrou, aprontou. Zé, me conta aí, que é O que isso? você contou pra José? O que você contou pra José? Que tá essas coisas? Pronto. Que você aprontou? E aí eles ficaram ali falando do segredo lá da Luana, né? O que todo mundo ali tá doido pra querer saber, que tal desse segredo é esse, né? Que segredo é esse que eles têm da Luana pra contar? A Luana, inclusive, ficou bastante apreensiva ali sobre esse segredo, tá? Ela segue muito apreensiva sobre esse segredo, ela tá com medo mesmo disso ser falado ao vivo ali para todo mundo e isso acabar sendo um problema para ela. Ela desabafou isso com o pessoal lá na academia, com o G4. Eles acham que o pessoal ali não vai ter coragem de votar nela, não vai ter coragem de revelar o segredo dela. Mas assim, gente, eles estão no desespero, então para eles não vai fazer diferença mais se eles vão ou se eles não vão votar na Luana, tá? Se eles vão ou não vão revelar o tal desse segredo. Esse momento já não faz mais diferença, tá? Já chegou numa hora que realmente eles vão votar e acabou, vão falar e acabou. Aí no meio disso tudo, o Fernando, o Sidney
o Juninho, todos eles já armaram a estratégia deles aí de votar na Luana. E o Fernando confirmou depois com a Flora, e depois a própria Flora confirmou, que ele vai votar na Luana. Disse o Fernando: nunca nenhum deles fez tantas coisas quanto ela fez pra mim. Como é que eu vou votar em outra pessoa? E aí a Flora disse ali que ela tem coerência de votar nos adversários enquanto ela tiver essa possibilidade. Disse a Flora: enquanto tiver um deles e qualquer um de nós, eu vou votar neles. É coerente com a gente, não tem como. Você tem razão, disse Flora. E aí o Fernando disse que a decisão dele tinha que ser de acordo com a coerência dele, porque senão seria muita incoerência ele votar em outra pessoa. Disse o Fernando: de todas as pessoas disponíveis para votar, se eu pôr numa balança, como eu vou votar em qualquer outra pessoa? Se eu votar em qualquer outra pessoa, é muito incoerente da minha parte. Pois é. Então, a gente já sabe ali que o G4 vai ter 4 votos, basicamente. Vai ter o voto da Luana, o voto do Gui, o voto do Sasha e da Flor. São 4. Eles vão votar no Gilson, aparentemente. A Luana vai ter 6 votos, pelo que eu tô calculando. Sidney, Gilson, Albert, Fernando, Flora e Juninho. São 6 votos. Luana vai para a roça. Quem será que a Luana vai puxar da roça? Ali, quem será? Muito provavelmente ela vai puxar a Vanessa. Se o Gui não mudar a indicação dele, né? O Gui, até onde eu tô vendo aqui, porque eu tô falando com vocês, eu tô vendo aqui, tá? O Gui não mudou de ideia ainda. Então ele deve ir no Fernando. Então vai ser o Fernando, a Luana. Muito provavelmente a Luana vai puxar a Vanessa da roça, mesmo ela tendo dito ali, né, que mulher protege mulher. Provavelmente isso não vai contar nesse momento, porque o ranço é muito mais fácil e muito maior. Ela vai puxar a Vanessa. E aí é que eles estão tramando uma forma de fazer com que o Yuri sobre, que é aí a grande estratégia do seu Albert. Só que o Yuri não vai vetar a Luana, né? Vai vetar o Fernando, se essa for a roça deles. Agora, se porventura o negócio empatar ali e tiver que decidir entre a Luana e o Gilson, aí talvez, quem sabe, a gente veja esse jogo mudar, né? Porque aí sobraria o Yuri, seria puxado, o Yuri salvaria o Sasha, que aí faria sobrar um deles e alguém deles vetaria o Yuri da prova do fazendeiro, e aí pelo menos eles teriam uma chance de se tornarem fazendeiros. Mas não sei se eles vão ser tão inteligentes a esse ponto, né? A gente já sabe, a gente já viu que é muito difícil. Enfim, a gente tem a formação da roça hoje. Daqui a pouco a gente está de volta para comentar aqui com vocês toda a votação e aí os poderes, né? Qual poder o seu Albert vai usar? O laranja ou o branco? Provavelmente o branco deve ser alguma coisa ali não tão interessante, né? Mas daqui a pouco eu te conto mais. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.